Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para trazer uma luz aí nessa saúde um pouco sombria que nós estamos vivendo, mas as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Hoje tenho aí uma super celebridade do Nordeste do país, doutora Marileia Souza, médica gastroenterologista, especialização em Milão, foi para fora do país estudar, gerente do Bradesco, manda no Bradesco todo aí na parte do Nordeste, 18 anos ou 20 anos de Bradesco, é tempo demais, presidente do Chapter Bahia, do Sebex, sabe tudo, defende e acredita demais hoje na supermedicina da longevidade, maratonista, mãe de 2, esposa, cantora. Vou parar de falar aqui, porque é tanta coisa, tanto predicado aqui que tem, doutora Leia, que a gente fica aqui já no meio. Fala, doutora Leia, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bom? Você exagerou, você é muito generoso aí em tudo que você falou nesses predicados. Mas é isso aí, a gente consegue fazer tudo isso quando a gente se organiza, né? Não, tem a história que eu tenho que admitir, né? Vocês sabidamente, vocês mulheres já dominaram o mundo, porque vocês têm essa capacidade que a limitação masculina não nos permite de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem fazer diversas com maestria, e aí a gente tem que assumir que não tem como vocês não dominarem o mundo. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que tem essa característica das mulheres, que eu não posso negar que é uma característica, sim, e a gente se organizar, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem que tornar a vida mais leve e todos nós temos os mesmos problemas que todo mundo tem, e, como eu digo, o quintal do outro não é mais verde que o seu, e é só mesmo como você encarar e como você atravessar os problemas, enfrentar os problemas. Eu acho que a diferença está aí, como é que a gente enfrenta, né? E me diz o negócio, iniciando, eu gosto sempre de fazer uma introdução aqui de início de vida, como é que era a sua composição familiar, como é que era a sua ligação com os estudos, como é que seus pais mais ou menos tentaram te criar, que a gente meio que tem um panorama de por que hoje você chegou onde você chegou. E aí eu descobri aqui no meio dessas conversas que a superdoutora Leia não nasceu em Salvador, né? É uma cidadã soteropolitana, mas que... conta aí um pouquinho tudo isso para a gente. Como é que iniciou essa tua trajetória? Assim, eu venho de uma família de 6 irmãos, né? Comigo 7. Meus pais trabalharam direitinho aí, né? 7 filhos. E estudei a vida inteira em colégio público, nunca estudei em colégio particular. E sempre tive o incentivo dos meus pais para a educação. Então, você tendo esse incentivo, é a base inicial de vai estudar, o futuro é estudando, a gente consegue as coisas com muito estudo, com muito trabalho, com muita dedicação. Então, sempre fui muito dedicada aos estudos e vim para Salvador, para a Bahia, na realidade, com 3 meses. Então, minha família mudou aqui para a Bahia com 3 meses e vim para Salvador com 10 anos de idade. Morava no interior e vim para aqui. E continuei minha vida aqui, estudando em colégio público, que para mim não fazia a menor diferença se era público ou se era particular, porque eu sempre estava na biblioteca estudando, procurando ver o que é que o colégio não conseguiu, o que é que a escola pública não conseguia me dar. Eu ia para a biblioteca porque lá tinha tudo. Então, eu nunca Qual tive... era a ordem de vocês, Leia, em relação aos irmãos? Você é a mais velha, a mais nova, do meio? Sou a caçula. Ah, você é caçula? Sou a 7ª. Só para você ter uma ideia, meu pai, quando a gente fala de longevidade, que é o que eu gosto, meu pai, ele faleceu com 102 anos. Meu pai Meu Deus! sem nenhum problema de saúde, idade mesmo. 102 anos, e minha E sua mãe mãe é é viva? viva, Que 88. beleza! 88 Maravilha! anos. Por isso que está aí a Então, essência da longevidade. exatamente. Não, você já começa a falar com muita propriedade, né? Poxa vida, né? Pois é. E me diz um negócio, como é que era o desempenho escolar aí teu? Tudo bem que você sempre foi ligado aos estudos, mas você tinha facilidade? Era uma dificuldade Olha danada? só, eu sempre fui CDF, né, como se dizia. Tá. E assim, tinha facilidade, porque na realidade cada um tem o seu ritmo.
e eu sempre pegava as coisas muito rápido e eu gostava de ler tudo. Então, eu lia qualquer placa que estivesse na rua, qualquer comunicado, qualquer revistinha. Então, eu era muito de ler tudo. E eu tinha uma certa facilidade de estudar, de pegar as matérias, e nunca tive dificuldade com nenhuma delas, não, tá? E tinha ligação com esportes e arte já na infância e juventude? Como é que foi? Com 11 anos, quando eu vim morar em Salvador com 10 anos, eu estudava no colégio público e tinha um campeonato de jogos escolares. E aí eu fui para o vôlei, e aí joguei na seleção juvenil de vôlei aqui em Salvador, acompanhava a turma do vôlei, e aí joguei um tempo, mas é porque com 11 anos eu tinha a altura que eu tinha hoje. Então todo mundo assim, ai, vai ser enorme, não cresci mais nada. Então eu jogava vôlei. Joguei muito aí no Rio, no Posto 9 de Ipanema, aí na praia, jogava nas férias, que eu passava na casa de minha irmã. Então, eu joguei muito vôlei. Então, eu tive uma vida de esporte desde da adolescência mesmo, tá? É apaixonada por atividade. Olhando para trás, você foi largando o vôlei por causa disso? Porque não continuou crescendo? Não, porque eu sou danada no vôlei, você não tinha noção do que eu aprontava no vôlei. Eu não tinha altura, mas eu jogava muito. Mas, assim, o tempo foi passando, depois veio segundo grau, aí eu comecei a fazer, nunca deixei atividade, jogava vôlei lá no colégio, fazia esporte de um modo geral. E na faculdade também começou a ter uma certa dificuldade de você ter tempo para vôlei, para se dedicar. Então, eu fazia mais atividade física mesmo de academia, mas nunca parei, tá? Nunca parei. E me diz um negócio, você era a caçula, queridinha e protegida de todos, ou você era a que apanhava de todo mundo no final? Deixa eu te falar. Primeiro nasceram São três as duas mulheres. possibilidades, pô. Nasceram três mulheres, depois Ah, nasceram três homens, e depois eu. Então, eu fui criada por três homens. Então, obviamente que não tinha entendi. Barbie, nem tinha brincadeira levezinha. Então, era de ir para a rua moleca, de brincar de bola, de baleado, de esconde-esconde. Então, era brincadeira assim, bem ativa mesmo, tá? E se aparecia, às vezes, ligeiramente lesionada para seus pais. O quê? Então, eu era lesionada, porque tinha essa história de que as meninas com 12, 13 anos, era aquela coisa naquela época, tá, gente? Vamos falar eu tenho 57 anos, então vamos falar lá atrás. Então, aquela coisa mais delicada, eu era piveta de rua, só andava com os meninos, e só gostava das brincadeiras de menino. Então, daquela época, a gente sabe que as coisas mudam com o tempo, mas naquela época era assim. Então, eu não posso fugir de como era a época, como era a cultura Com da época. certeza, lógico. E me diz um negócio, a saúde e a medicina aparece aí como um propósito em que momento da tua vida e teve algum exemplo? Por que ela aparece na tua vida? Olha só, eu sempre, a gente fala, ai, como é que apareceu, como é que você queria medicina? Eu sempre gostei de gente, de cuidar de gente, e eu sempre queria fazer a diferença nesse sentido. Então, eu sempre falava, eu quero ser médica, eu quero fazer medicina. Só que quando foi para o segundo grau, eu me identificava muito com a área 1, né, matemática, física. Aí eu falei, poxa, eu também quero engenharia. Então, eu ficava naquela dúvida. E antigamente, voltando também para o passado, a gente era muito um foco em engenharia, medicina e direito, né? Então, a gente tem que lembrar como é que era a cultura antes. E eu focava muito em medicina e com um pedacinho aí na tendência para a engenharia. Então, é assim que eu fui me direcionando para o vestibular, tá? E aí, como é que foi isso? Que aí você me revelou que fez uma parte de engenharia. Você entrou nas duas faculdades, você entrou em uma, depois ficou em dúvida e foi fazer a outra. Como é que foi isso? Na verdade, eu entrei em duas, porque na época eu fiz engenharia química na Federal e medicina na faculdade particular e passei nas duas. E aí eu comecei. Então, comecei as duas, mas chegou num ponto em que a gente sabe muito bem como é que é o curso de medicina e também o curso de engenharia começa a exigir. E como eu gosto muito de ter uma dedicação, de fazer as coisas bem feitas,
eu optei em ficar com medicina, porque eu comecei a ver que eu gostava muito, que na medicina eu poderia fazer muita coisa que não ser só médica. Então, aí Não, e eu vamos lá. optei por medicina. Dificilmente eu consigo escutar alguém que teve essa sua vivência. Você que fez os dois cursos. Você fez quantos períodos dos dois? Eu acabei fazendo 2 períodos de engenharia junto com Então, medicina. vamos lá, os dois períodos. Os dois períodos de engenharia normalmente são os piores, porque tem aquele cálculo É, lá que todo mundo fica louco. Você vê uma dificuldade maior em um e em outro? de quê? De Engenharia e matérias? medicina? Dificuldade mesmo do curso. Olha só, não via isso muito, não. Tanto que quando eu escolhi medicina, eu estava entrando no terceiro semestre, em que é aquelas matérias ainda bem básicas que a gente sabe, e algumas coisas que eu falei, Uhum, gente, será que eu tomei a decisão correta? Porque a vida é feita de escolhas, né? Então a gente tem lógico. que ter decisões. Eu falei, será que foi correta? Tinha umas matérias meio chatas, e aí eu comecei a questionar, mas aí eu entrei logo numa monitoria de farmacologia, então a engenharia química, eu fui logo para a monitoria de farmacologia e comecei a me dedicar e falar, não, eu acho que eu quero isso mesmo. E quando veio para a parte de mais prática, de uma relação mais próxima com o paciente, aí eu vi que eu me encontrei, porque eu sou apaixonada por cuidar de pessoas, por estar junto de pessoas, aí eu vi que a decisão foi assertiva. E você conseguia ter, teus pais conseguiam auxiliar no pagamento da faculdade? Você precisou trabalhar durante a faculdade para pagar? E era outro preço também, né? Esquece, conseguir logo bolsa, que eu também, meu filho, eu vou atrás de tudo, não tem esse negócio de coitadinha, coitadinha nada, vou atrás, o que é para fazer, se é para trabalhar. Então, eu era monitora, o professor perguntava assim, você quer monitoria que não tem remuneração? Eu falei, eu não quero remuneração, eu quero os livros. Então, eu já começava a fazer trocas, eu já negociava nessa época tudo. Eu quero os livros. E com a faculdade eu quero bolsa, então eu me virei e fiz a faculdade e foi assim até o final. Trabalhava alguns turnos assim e foi levando. Então, durante a faculdade, você tinha que correr atrás. Você fazia Corri mais do que atrás a e para. faculdade, mais do que o padrão aí das turmas. Pois é, mas eu acho que a diferença, Ricardo, é que eu fazia tudo isso assim, gente, tem que fazer, não tem o que dizer, tem que fazer, tem que fazer. Então a gente se virava e sem nenhum tipo de trauma, de coitado, nada disso, esquece, nunca teve isso. Sempre enfrentei com bom humor o que tinha que ser enfrentado. E teve, assim, muita gente que me ajudou, então eu tive também muita sorte de ter, de estar próximo a pessoas que me ajudaram bastante, colegas de faculdade que estavam junto, que eu ia estudar na casa delas, que tinha livros, que tinham... Então, assim, foi todo mundo muito junto e foi muito legal. E me diz o negócio, essa história de você ir para a Itália e o aparecimento da gastro, tem alguma química, alguma combinação? Você decidiu fazer Ah, gastro? Você foi para a Itália depois, durante a especialização? Foi durante a ó, faculdade? Como é que foi isso? na faculdade, eu gostava de pesquisa, então eu fiquei um tempo na Fiocruz aqui em estágio, que um professor acabou me levando, e aí eu falei, não, mas pesquisa aqui no Brasil, vamos combinar que não, naquela época não tinha tanto, não tem até hoje, então eu falei, Até hoje, não, né? eu tenho, Infelizmente. e aí a gente tem que ter pé no chão também, tá? E a gente não gosta de uma coisa só. Primeira coisa que eu falei assim, quem disse que eu gosto de uma coisa só? Você fala, você canta, você faz isso, eu gosto de um monte de coisa. E aí eu dava um plantão para ajudar, tipo instrumentação cirúrgica em parto, em cesárea, numa clínica, quando eu era estudante, eu instrumentava, e para Que ganhar um legal. dinheirinho, lógico. E aí teve um amigo meu, que ele veio de São Paulo, que eu conheci nessa clínica, ele era gastro, fazia endoscopia, tinha vindo de São Paulo, e eu falei, posso acompanhar? Aí ele falou, pode. Aí eu comecei a acompanhar, e aí fiquei encantada, porque eu acompanhava a parte de endoscopia, de colonoscopia, a gente discutia casos clínicos, e aí eu decidi fazer gastroenterologia. Foi o que me motivou. Foi esse contato com esse Não, amigo. e essa tua característica é tão brilhante que você provavelmente começa a ter uma vivência e uma visão de equipe multidisciplinar completamente diferente, né? Eu, infelizmente, não tive a sensibilidade de fazer isso,
Eu já gravei com algumas pessoas que falaram que fizeram instrumentação e foi diferencial na vida delas. Pois é, e assim, foi muito importante. E na época do internato, que era para escolher, eu falei, eu quero um internato referência em cardiologia. Mas você não quer fazer gastroenterologia? Eu fiz exatamente por isso. Eu preciso ter um conhecimento de cardiologia, de outras áreas, para que depois eu me dedique só à minha parte de clínica médica e gastroenterologia. Então, eu vou fazer a residência, o internato em cardiologia. E aí fiquei, tanto que o chefe, na época, ele dizia assim, você vai fazer cardiologia? De jeito nenhum, vou fazer gastroenterologia. Mas eu estou aqui exatamente para que eu possa ter uma formação adequada em medicina, porque eu sou médica, eu não sou gastroenterologista, eu sou médica. Então, foi por essa linha. Aí, quando eu fui para a residência, foi que apareceu a chance de fazer o opcional, que meu marido já estava na Itália fazendo transplante de fígado, e aí surgiu a chance de eu fazer a parte da minha residência lá em Milão. E aí eu fui. Também Não, cara e mas coragem. peraí, pô. Não, mas peraí, onde é que ele aparece, pô? Não, a Já gente era namorou. marido? Não, não, já era marido. A gente namorou 9 anos, porque como é que vai casar dois Não, peraí, estudantes? agora eu vou fazer. Não, peraí, que agora eu vou fazer um comprometimento aqui quase que ao vivo. Então, assim, olha, eu vou pegar uma história do lado da esposa e do lado do marido. Como é que foi que vocês se conheceram, pô? Onde é que é o início aí desse casal, pô? Ele estudava música, ele tocava na orquestra nos Estados Unidos, ele não era médico, e aí, com 22 anos, ele decidiu voltar dos Estados Unidos porque ele queria fazer medicina. E aí a gente se conheceu porque a família da gente, protestante, frequentava uma igreja e a gente se encontrou e se conheceu lá. E aí a gente era Ah, foi na estudante, a gente igreja na que igreja, só que a gente começou aí Pô, que foi, bacana! só que eu era estudante de segundo grau e ele era estudante de cursinho, porque ele tinha voltado dos Estados Unidos para fazer medicina. Aí a gente se conheceu, e aí ele passou no vestibular, depois eu passei, e a gente já estava namorando, e aí a gente namorou a faculdade inteira, obviamente não tinha condições de estar casando, então namoramos a faculdade inteira, e depois ele fez a residência dele e foi para fazer essa parte de transplante lá em Milão. Aí, quando ele foi, ele falou, olha, você quer vir fazer o opcional? E eu já estava a gente já estava casado, eu já tinha um filho com 6 meses, e aí eu falei, se for para ir sem um filho, eu não vou, não. Primeiro filho, eu vou largar, é ruim. Aí a gente foi com o filho, eu fui, ele já estava lá, eu fui, a gente deu um jeito lá, quem ficava com o menino lá, um se revezava, e aí eu fui fazer uma parte lá no hospital, lá em Milão, falando o meu italiano belíssimo. É exatamente o que eu ia perguntar. Minha curiosidade era essa. E o italiano apareceu? Não, ele falava assim, porque meu marido morou nos Estados Unidos, obviamente, fala inglês fluente, e ele estudou, antes de ir para Milão, ele estudou. Como ele é músico erudito, tem uma questão de ouvido que, para línguas, é bem interessante. Então, ele estudou um tempo aqui italiano antes de ir. Eu falei, não, inglês, italiano, eu me viro em português. Aí ele falava assim, interessante, eu cheguei aqui, o pessoal fala comigo, bom dia, boa tarde, do hospital, já tenho 3 meses aqui antes de você chegar. Você, em uma semana, é todo mundo já lhe chamando e vamos sair e vamos fazer isso. Eu fazia, oh, e eu me comunicava, eles diziam, como ser brava, Basiliana? Não, eu chegava para os pacientes, dizia, manda giù la saliva para a boca, fazia tudo, meu amigo. Então, enfim, fiquei 3 meses lá e eu dizia, se for para olhar, eu não quero não, se eu não for para fazer endoscopia, eu não quero ficar aqui não. Então, deixavam fazer. Eu dizia, só para olhar, não fica aqui não, volto para o Brasil. Mas foi, mas foi muito bom, muito bom. E vocês voltam depois juntos ou Aí você volta antes dele? voltamos juntos, e aí a gente começou, assim, aí eu estava terminando ainda a residência, tá? Fui profissional da residência, aí terminei a residência e ele já estava trabalhando, porque ele já era formado, ele já tinha terminado a residência, ele foi fazer só a parte de transplante. Então, aí a gente começou a trabalhar, e começou a vida de trabalho, né? Tá, tudo bem. Não, e aí? Aí só ficou confuso para mim. Vocês moravam junto antes de ir?
Já, a gente era Já? Tinha até casado. filho, já, né, pô? Não, o filho tinha 3 meses quando ele inventou de estudar. Aliás, o filho tinha Caramba, nascido. 3 meses. Não, não era 3, gente, era menos. Nasceu, é porque por isso que ele não pode dizer que ter filho no início, os 3 primeiros meses de filho é ruim, porque ele não pode dizer isso. Porque quando o segundo nasceu, ele foi para a Inglaterra também estudar, então não vem com essa conversa. Então, nasceu, eu fiquei aqui, quando o menino tinha 3 meses, aí eu fui com o filho, entendeu? Então, a gente já. Você tá utilizando o episódio para alfinetar o coitado, hein, poxa? Pois é, mas aí ele sabe disso, que ele dizia assim, como o menino dá trabalho no início, dá, não, você não sabe. Aí eu fui, e aí a gente foi lá, a gente sempre assim, eu e meu marido aí, assim, parênteses, a gente sempre torceu muito pelo crescimento do outro. Então, a gente Legal. falou assim, eu estou aqui para impulsionar você. Então, a gente sempre, eu tenho um curso que vai ser importante, vá, a gente se vira. Eu, como executiva, tenho alguma coisa para fazer, vá. Então, a gente sempre impulsionou um ao outro para que o outro crescesse e assim, ele é ele, eu sou eu, nós somos nós, mas a gente tem as individualidades e o gosto que cada um tem e esse respeito. Então, eu acho que é por isso que a gente está 39 anos juntos, né? Que maravilha. Oh, muito legal. Não, com certeza, faz uma diferença absurda. Voltando ao final de residência, como é que é teu início aí do profissional? Que você ia entrar na história de vocês dois trabalhando e Eu eu terminei voltei a aqui para a gente falar de outra residência, história. eu terminei a residência e eu fui convidada para, como eu fiquei no opcional na Itália, eu conheci um outro médico que estava lá também daqui de Salvador, e aí quando eu voltei, ele estava no cargo diretivo aqui no hospital, ele falou, você quer coordenar o serviço de endoscopia aqui do hospital? Aí eu falei, peraí, saindo da residência, ué, podia ter o nariz em pé e dizer, sou coordenadora da mas eu Uhum, vou me queimar, porque eu não tenho essa experiência ainda uhum. para já chegar ocupando um cargo de coordenação. E aí eu fui para aquele amigo meu que me ensinou lá de São Paulo, que eu te falei quando Sim. eu era estudante, e aí eu convidei, você não quer ser o coordenador? Ele, mas você não foi convidado? Eu fiz, não, mas você vai ser o chefe, e a gente monta a equipe e eu vou estar lá. E aí eu fui Pô, que para esse, legal, né? entendeu? Fui para esse serviço para ser médica junto com esse meu colega que era o coordenador. Então, eu entrei nesse serviço, convidei ele para ser coordenador, e a gente está até hoje nesse serviço fazendo exames e consultório, enfim. Então, foi assim que eu Pô, comecei. não, sinceramente eu amo essas histórias, assim, sabe? De tipo fazer o bem, de ajudar o próximo. Aí você vê, tipo, uma história de sucesso de vocês, né? Mas assim, a gente também tem que, por exemplo, quando eu voltei da Itália, meu chefe da residência, gente, apaixonada por ele, falou: você quer trabalhar num hospital onde ele coordenava um serviço? Eu falei: não. Ele, por que não? Porque você é conhecida como assistente do doutor tal. Não quero, quero vida própria. Então, não quero. Aí ele, ele falou, poxa, e aí ele ficou assim, fã, que ele falou, poxa, ninguém nunca negou de ir. Eu falei, você é assistente, cara, do doutor fulano, eu quero ser Marilé, a Sim. médica. E aí pronto, e aí fui para esse serviço que ele me apoiou muito, ele falou, poxa, eu vou te apoiar muito nessa sua jornada aí E você montou independente. consultório, Léa? Lá aqui Nesse em momento, não? Salvador, aqui em Salvador, eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas aqui é comum naquele hospital você ter o centro médico e você fazer tudo ali. Então você tem o centro médico do Entendi. hospital, você atende ali. E assim, eu não queria ficar trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo. Então eu dei muito plantão em UTI no início da minha profissão, mas na parte de consultório e como gasto eu queria ficar num lugar único, que eu não pudesse ter, não tivesse essa vida louca que nós médicos temos, inclusive, porque como meu marido era cirurgião, plantonista, e a gente tinha filhos, eu falei, peraí, vamos decidir, porque a gente tem que alguém está decidindo se você deixa de dar plantão, porque tem que ter assistência mais em casa, o que, que vai escolher. E aí eu decidi que eu queria fazer esse papel, porque eu gosto de dormir. Eu gosto de meia-noite. Eu falei, você que vai lá dar os plantões. E aí a Uhum, gente uhum. decidiu isso. E aí eu
eu optei por uma carreira de consultório mais eletivo, mais sem tanta urgência e emergência, fui mais nessa linha, tá? E porque eu já gostava da área de gestão também, que aí apareceu tudo isso junto, viu? E me diz um negócio, antes de entrar na gestão, você fazia e continua fazendo, ou pivotou no meio do caminho? Você faz só endoscopia? Você faz Não, clínica gastro faço também? Como é que... consultórios, tenho um consultório, eu atendo gastroenterologia, eu faço endoscopia, eu faço colonoscopia. Eu não abri mão de ser médica, porque eu sou médica, gestão, eu estou na gestão. Então, eu não abri mão. E o lado da gestão me ajudou a ser uma melhor médica, inclusive. Tá? E aí, vamos lá. Aonde que aparece a gestão na sua vida? Terminei em 94 a residência, voltei da Itália, e aí os plantões. Então, dava plantão em um hospital, e aí, em 96, eu fui convidada para a gestão, para ser gerente de um plano de saúde aqui de Salvador, que na realidade era mais federal, era de assistência aos funcionários públicos federais. E aí me convidaram para entrar nessa gestão e eu topei, isso foi em 96. Aí eu entrei como gerente e 2 anos depois eu fui superintendente desse plano, fiquei lá por 6 anos e depois saí, pedi para sair, porque eu também só faço as coisas que eu gosto, que eu acredito e que eu quero, tá? Coisas de médico. Então, assim, eu não gostei, não tem fico reclamando. Essas contas e sai, gente, não reclama, resolve sua vida. Sim. Então, eu nunca fico reclamando. Então, eu saí e aí fui convidada para ser diretora de hospital. E aí eu fui para a direção de um hospital e aí fui convidada para um outro hospital, mas eu falava, gente, eu não gosto de diretoria médica. É gostar, eu gosto de área comercial, eu gosto de hospital, eu não gosto dessa parte de diretoria médica. Então, eu fiquei em 2 hospitais que eu passei nessa parte de direção, mas eu me envolvia muito mais com a área comercial do hospital do que com a área propriamente de direção médica. E aí eu recebi o convite para ir para o Bradesco, aqui em 2004, e estou até hoje, 19 anos. E você conciliava tudo? Conseguia conciliar ou tinha alguns momentos de desequilíbrio? Dentro da Não, eu deixei. gestão, mãe, consultório? Não, conciliava. E, assim, acho que é mais organizar equipes e delegar mais. A gente tem que aprender a delegar. Então, às vezes, a gente tem uma equipe que a gente centraliza tanto que você não tem tempo, porque tudo vai para você decidir. E quando você começa a capacitar pessoas e delegar as pessoas, você consegue. Então, eu delegava muito, eu tinha uma estrutura que eu organizava muito para essa finalidade. E é óbvio, a gente tem as dificuldades, tem menino, adoece, pequeno, tem isso, aquilo, mas deu para levar tudo junto, sim. Dá para levar E até hoje, né? você buscou alguma formação técnica dentro de gestão ou Claro. foi apanhando, apanhando, apanhando? Eu fiz algumas MBAs, fiz controladoria hospitalar pela Fundação Álvares Cabral, fiz gestão empresarial pela FGV, tudo, nada na área de saúde, tudo na área de financeira, de economia e tal. Fiz formação gerencial pelo Business School, que é o ISE, em São Paulo, e fiz Einstein, transformação digital, aí fiz um monte de curso. Ao longo de minha vida, fui fazendo um monte de curso. MBA, E fiz direito de saúde também. como é que é esse equilíbrio? Conta um pouquinho aí desse segredo aí. Como é que dá para fazer tantas essas coisas aí? Tudo bem, você falou do planejamento, tá? Mas, poxa, peraí, o teu dia parece que é maior que o meu, pô. Mas sabe o que acontece, Ricardo? Eu acho que a gente desperdiça muito tempo. Então, quando a gente fala de hoje os desperdícios em saúde, a gente também desperdiça o nosso tempo e a gente perde muito tempo com coisas que não tem, e que não vai agregar para você no final das contas nada. Então, eu consigo que é a gestão do tempo.
eu consigo organizar, eu consigo fazer tudo, assim, mas eu organizo, é óbvio, gente, que tem uma dificuldade, e isso é um exercício ao longo de anos. Então, eu sou extremamente pontual, pontual no meu consultório, pontual nas minhas reuniões, todo mundo sabe, doutora Marilé marcou tal hora, não atrase, porque, para mim, os horários, eles precisam ser cumpridos para que você não tenha essa, estou aqui meia hora esperando, 40, você está perdendo tempo, que eu podia estar fazendo uma outra coisa. Então, eu consigo, eu organizo muito meu tempo nesse sentido. Lógico, quando a gente tem equipes também que dão suporte. Então, eu tenho equipes de funcionário que eu delego, que eu treino, que eu capacito em casa. Tenho minhas secretárias que eu também delego, que são quem toma conta, gerencia a minha casa, que são negócios também. Você está gerenciando o dia a dia aqui. Então, é se organizar nesse sentido, tá? Então, eu tenho Você 24 tem horas com todo mundo. arrependimentos olhando para trás? Nenhum. Algum? Nenhum. Não fazia, não faria de novo se você vivesse a tua vida. Só quando a gente fala faria de novo, viver a mesma, eu acho que com o aprendizado você poderia até fazer diferente, mas não o que você fez. Assim, a linha que você seguiu. Eu seguiria a mesma linha que eu segui. Obviamente, com todo o aprendizado que a gente tem ao longo da vida, você trataria de forma diferente algumas coisas que você tratou nesse percurso. Então, é como tem eu vi em algum lugar que eu li, que falou, é tão bom quando você se torna sábio antes de envelhecer. Então, essa sabedoria antes de ficar velho. Então, quando você tem uma sabedoria na sua juventude, na sua maturidade, você vai ter decisões mais assertivas, menos emocionais, e que te deixe mais feliz, que é essa simplicidade que eu falo. Você tem que ser simples. Às vezes a gente gasta uma emoção absurda em algumas coisas que não fazem o menor sentido, nem para a sua vida, nem para a sua saúde, nem vai mudar o rumo daquilo que você está. Então, você briga, você não vai mudar. Então, eu aprendi muito, Ricardo, com o meu pai. Meu pai, ele tinha uma sabedoria absurda. Então, às vezes, ele estava na mesa, assim, aí você vai reclamar que uma comida está salgada. Olha que exemplo simples. Ele botava, separava assim no ladinho do prato que ele achava que não estava muito legal, porque ele falava, poxa, alguém pode estar gostando disso, eu aqui não estou gostando. Então, ele separava e ele sabia que naquele hora da gente comer, daquela refeição, você se estressar naquele momento, você ficar nervoso, acho que você tem que estar ali comendo com tranquilidade. Então, eu aprendia muito isso com ele. Não gostou, minha filha? Peça suas contas, resolva, escolha. O que é que vai te fazer feliz? O que é que vai melhorar? Para de reclamar tanto. Então, eu aprendi muito isso com ele. Tome uma atitude, não fique reclamando, tome uma atitude. Pô, que ensinamento, hein? Pois é. Valioso. E todo esse pensamento aí, direcionamento que você vem lutando hoje, da medicina da longevidade, da saúde aí para os mais anos de vida aí que muito provavelmente todos nós aí vamos encaminhar para isso, uns mais, outros menos, mas vamos ser mais do que provavelmente seríamos no passado. E aí, aonde que inicia isso? Onde é que essa mosquinha aí te pica e você começa a ver o mercado de uma forma diferente ou sempre foi algo que você buscou na tua vida? Olha só, assim, no consultório, eu sempre atendi meus pacientes que, assim, atendo gerações, pai, mãe, filhos, netos, esposa, cunhado, vou atendendo, assim, gerações no consultório, porque eu sempre procurei fazer um atendimento muito individualizado, por CPF. Então, a minha vida inteira. Então, eu olhava aquela pessoa ali e cuidava daquela pessoa, sempre me coloquei disponível para os meus pacientes, e olha que isso nunca me incomodou, eles nunca me incomodaram, mas eu dizia assim, eu prefiro que você me ligue por uma bobagem que você acha que seja, do que complicar que você vai me dar mais trabalho. Então, eu prefiro, tá? E isso, de certa forma, é você começar a prevenir complicações. E aí e como eu fazia esporte a vida inteira, eu começava a ficar incomodada, aí entra o lado de gestão, por isso tudo corre em paralelo, porque eu seguia a carreira de médica com gestão em paralelo,
Eu fazia, gente, a gente tem um sistema de saúde que está aí à beira de um colapso no mundo, no Brasil não diferente, às vezes até pior, porque a gente só faz reagir a doenças. A gente não antecipa. A gente já chegou a doença, a gente reage do que fazer. E a gente não fala o que a gente pode fazer para que ela não chegue, ou se ela chegar de uma forma menos grave, menos intensa. Então, a gente acaba não fazendo uma medicina preditiva, preventiva, proativa, integralizada, a gente acaba fazendo uma medicina reativa à doença quando ela aparece. Então, assim, eu comecei a falar, peraí, em saúde é a mesma coisa, eu quero mudar indicador de saúde fazendo a mesma coisa, o que é que Einstein falou? Insano você querer resultado diferente fazendo igual. Então, como é que eu quero mudar um indicador? Como é que eu quero mudar se é tudo a mesma coisa? Então, eu comecei a trabalhar isso com meus pacientes em consultório, e aí eu começava a falar, gente, o que é que a gente precisa fazer? Eu estou aqui para te auxiliar a uma decisão que é você que vai tomar, que é a decisão de como você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Não é uma decisão que eu possa tomar por você. Então, aqui eu te dou o direcionamento, mas você que a decisão está em suas mãos. Então, eu comecei nisso no consultório e dizia, gente, vocês não podem entrar no meu consultório e ter a foto de um atleta, não, tem que ter a minha foto, porque eu preciso, antes de tudo, ser exemplo do que eu estou pedindo. Então, o exemplo começa com a gente. Só um outro exemplo simples, começou a questão da gravata, lembra que tirou o uso da gravata, que todas as empresas, todo mundo usava gravata? Mas quem começou a fazer isso? O diretor. E aí aquele funcionário que imitava, entre aspas, o exemplo do diretor, falou, ai, se ele tirou, eu também vou tirar. Porque ele sentiu que o diretor estava fazendo aquilo. Então, quando a gente começa a ser exemplo, aquelas pessoas que estão te olhando, falam, não, peraí, eu vou seguir de alguma forma esse exemplo, porque o meu chefe está fazendo isso. Então, no consultório, eu comecei assim a vida inteira nesse atendimento, e agora eu intensifiquei, porque eu vi a necessidade da gente tornar isso mais visível, mais mostrar mais através das redes sociais, que a gente precisa fazer isso se a gente quiser mudar, se a gente quiser resultado diferente, mas não uma pílula mágica. A gente tem que construir isso. E aquilo que eu falei para você aqui, o mais difícil é construir isso de forma sustentada. E não porque está na moda, porque o verão está chegando, é como eu consigo fazer uma mudança efetiva, sustentada, para que eu possa, de fato, ter esses resultados positivos em saúde que eu procuro, entendeu? Bom, e outro ponto que você aborda muito nas suas mídias e defende demais é um médico como exemplo e como líder, né? Isso é algo também muito relevante que a gente tem que dar os parabéns que você está, a forma que você está comunicando, a forma que está fazendo. Você vem vendo algum resultado, né? Já tem alguns colegas aí que... Impressionante quantas mensagens eu recebo, eu encontro pessoas na rua correndo que faz assim, puxa, eu estou aqui por causa de você, eu estou aqui porque eu vi você. E assim, isso é muito legal, porque também eu coloco, Ricardo, a gente precisa sair dessa bolha social de que só um grupinho tem academias, acesso a academias caras, a gente precisa quebrar essa bolha e dizer, por isso que eu vou para a rua correr. Eu falo, eu tenho uma rua aqui para eu correr, eu tenho aqui a praia, aqui em Salvador, que eu vou, a minha piscina, que eu pago imposto. Agora, a gente precisa exigir ruas com segurança, com calçamento adequado, com ciclovias, mas eu tenho isso aqui. E, assim, é muito gratificante esse retorno. E um ponto que eu coloco muito lá, que as pessoas não conhecem esse termo, eu não patenteei, mas foi um artigo que eu li há muito tempo, que a gente fala de vamos para um ambulatório de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol é uma doença crônica. Então, o ambulatório foi montado de doença crônica. Eu falo, gente, eu falo em saúde crônica. Eu quero que meu paciente chegue para mim e fale assim, doutora Marilé, o que eu faço para eu ficar cronicamente saudável? Então, crônica de temporalidade. Não é que eu não quero que ele vá para mim e falar, eu estou com uma doença, como é que eu trato? Não. Como eu faço para não adoecer?
como eu faço para ter saúde crônica? Então, eu posto tudo lá, saúde crônica, saúde crônica. Aí as pessoas falam, o que é isso? Saúde crônica é o contrário de doença crônica. Então, eu boto o inverso, entendeu? Eu não sei se faz sentido, mas eu tenho que fazer o contrário. E a Faz mesma todo coisa sentido, pô. não, e a mesma coisa é sair da zona de conforto. Você não ouve isso? Gente, eu não vou pedir ninguém para sair de uma zona boa, não. Eu tenho que dizer para ele que ele está numa zona de desconforto. Que ele venha Sim, para uma zona de conforto. Então, a zona sim. que você vai se encontrar é a zona de conforto. A zona que você está agora é de desconforto. Então, porque pressupõe, quando você fala sair da zona de conforto, eu falo, É poxa, eu vou deixar uma verdade. coisa aqui tão boa, mas é uma boa que ele não está percebendo que não é boa. Ele tem que entender que a zona que eu me encontro é a zona boa, é a zona de conforto. Então, são coisas que eu jogo ao contrário para mudar, que a gente cria conceitos que gera, poxa, um calvário, vou sair da zona de conforto, vai ser um saco. Não é, gente. Você não sabe como é bom ter uma vida saudável. Você não sabe como é bom eu, aos 57 anos, eu não tenho hipertensão, eu não tenho nada. Por quê? Eu gosto, como a gente estava conversando aqui antes, ai, não come é tudo. Que nada, gente, eu como tudo pouquinho, com equilíbrio. A gente vai começando a equilibrar. Uma coisa que eu digo para os meus pacientes, aprendi também com meu pai. Meu pai dizia assim, minha filha, quando eu quero emagrecer, minha filha, não é possível que a mesa domine você e você não domina a mesa. Não estou entendendo. Olha o que ele dizia. Coma pouquinho, mas coma pouquinho várias vezes. Aí você paga uma fortuna hoje para ir no médico para dizer isso. Coma Sim. fracionado. Outra coisa que está na moda, jejum intermitente. Aí meu pai dizia, durma com fome. Por que ele estava dizendo isso? Por quê? Por que ele dizia isso? Porque o fluxo sanguíneo, na hora que você vai dormir, é para o cérebro, para dormir, não é para fazer a digestão. Aí você tem pesadelo, aí você tem refluxo, aí você tem insônia. Durma para poder. Aí eu brinco com meus pacientes, ó, para ficar na moda, para não dizer que a médica de vocês não está na moda, eu vou passar jejum intermitente, mas agora passa a noite. Não coma à noite. Aí eu inverto. Passa a noite, você vai estar na moda e vai estar dormindo super bem, entendeu? Outro ponto que eu também acho muito interessante, que você aborda de uma forma muito inteligente, é a questão da dificuldade física da profissão médica, né? Da questão dos plantões, da questão vocês mesmo fazendo exame tanto tempo, e da necessidade de combinar isso, da necessidade do exercício, né? Porque assim, é cultural que a gente, quando entra na faculdade, medicina é um sacerdócio, medicina você tem que abdicar da sua saúde, da sua vida, do seu social, da sua família. Gente, para com isso, você não tem que abdicar de nada disso. Medicina é uma profissão maravilhosa, sou apaixonada, mas eu preciso que o paciente entenda que eu preciso estar bem para que ele esteja bem. E como a gente tem rotinas de plantões, de cirurgias, de exames, muito tempo em pé, a gente precisa ter um condicionamento físico para isso. Então, a gente tem uma atividade de atleta, uma atividade que é bem exaustiva. Então, eu preciso estar muito bem condicionado do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista nutricional, para que eu possa exercer essa profissão de dar plantão 24 horas, estar lá, e depois consultório, depois casa. Então, eu sempre converso com os colegas, para a nossa profissão, a atividade física, o condicionamento físico, a questão alimentar, ela é condição sine qua non para que eu exerça a profissão e não adoeça. Então, a gente tem que ser exemplo e isso é fato, né? Quantos plantões a gente não deu? Virar à noite, tá? E outra coisa, coisas simples, a gente está no consultório atendendo, levanta um pouquinho, alonga um pouquinho, está na moda, bolsas, mochilas, leva um lanchezinho ali dentro, 10 minutinhos que o paciente está ali esperando, que o exame está, não vai ser diferença para você comer alguma coisinha, não vá para a refeição com fome. Coma aos pouquinhos durante o dia, hidrate durante o dia, e isso é cuidar de sua saúde. Então, a gente precisa cuidar da gente antes de cuidar dos outros, né? Me diz o negócio, livros aí que foram importantes na sua vida
que fizeram alguma diferença aí para você colocar para a gente aqui como indicação? Você Olha lembre só, aí. não, eu tenho os meus livros de medicina, obviamente, e os livros que eu uso muito, como A Arte da Guerra de Sun Tzu, que é um livro bem interessante, o Rei Lear de Shakespeare, Odisseia, porque assim, eu também faço, com a pandemia, isso se intensificou, existe Lá um vem ela professor... falar que faz mais coisa. Meu Deus do Não, céu. calma, tem um professor da USP, que ele é professor de doutorado, pós-doutorado, e a gente faz uns cursos online de ética e literatura. Então, ele Pô, que manda um bacana. livro, Odisseia mesmo foi um deles, A Morte de Ivan Ilitch, O Rei Lear, aí a gente passa durante a noite e uma vez por semana a gente se encontra num bate-papo, quem quiser vai com sua tacinha de vinho, e a gente vai ler aquele livro e discutir o que é que aquele livro traz de ensinamento para a gente, o que é que aquilo ali está dizendo, o que é que quer dizer, o que é que cada um encontrou de ensinamento ali. Então, assim, eu faço minha prática de leitura com esses grupos que a gente faz esses encontros aí de ética e literatura. Pô, que bacana, hein? Impressionante. Você sempre com as suas surpresas aí, cada vez que a Não, gente fala tem uma coisa nova. mas é porque a pandemia, gente, na pandemia, a gente precisou repensar, e essa parte da distanciamento, sim, mas conectado sempre. Então, a gente começou a falar o que a gente pode usar para a gente estar conectado. Então, eu fazia meu Pilates online, eu fazia cursos, eu fiz um curso do Einstein de transformação digital online, então foram 6 meses, esses de ética e literatura. Então, a gente acabava fazendo esses cursos e foi um aprendizado super positivo, né? Não temos muito como falar assim, a pandemia, o que é que trouxe de positivo? A pandemia jamais deveria ter existido, mas existiu. Então, o que é que eu trouxe de positivo? Esse crescimento, que eu também não uso resiliência. Todo mundo usa resiliência, você vai lá, estique, você volta após a posição original. Eu uso um termo que eu considero mais adequado e que eu estudei, que é antifragilidade, que é o antifrágil. Então, qual é o conceito do antifrágil? Você, na diversidade, você se estica, sim, mas você jamais volta para a posição original. Você sempre evolui com o aprendizado que aquela diversidade lhe causou. Então, é isso aí. O que é que eu evoluí com a pandemia? O que é que eu aprendi com aquele sofrimento todo? E é isso aí. Então, a gente tem esses livros aí, quem quiser ler. Me diz o negócio, né? Você nesse teu posicionamento aí de tá dentro da operadora, de você como prestadora, dentro desse momento como gestora, dentro aí do SEBEX, e aí como organização, você acaba que está dentro de vários grupos diferentes, num momento muito delicado que a gente está vivendo, como você bem colocou, da saúde mundial e aqui na saúde no país, né? Em que todos aí os componentes da saúde estão insatisfeitos com o que está sendo entregue no geral e, infelizmente, principalmente o paciente. Você vê aí alguma luz nisso tudo? Você vê alguma necessidade de mudança dentro do que a gente está vivendo? Pensando aí já para a gente caminhar para um desfecho, como é que você vê aí os próximos 5 anos aí para o nosso mercado? Olha só, Ricardo, a gente teve agora o Fórum Econômico Mundial em Davos, né, que foi em janeiro, e a gente recebeu um recadinho de lá de que o mundo é digital e sustentável. Então, a gente vem na linha do ESG, que está aí, da nossa responsabilidade, e hoje, na área de saúde, de gestão, de negócios, é imperioso que os modelos de negócio sejam transparentes, sejam responsáveis, sejam sustentáveis e responsáveis não somente com a sociedade, mas com o planeta. Então, eu vejo que toda essa crise, quando a gente vai estudar a teoria do caos, sempre aconteceu. Então, a gente precisa, às vezes, chegar lá no fundo do poço para que a gente possa repensar, redesenhar
e ver o que é que está, o que é que a gente pode fazer juntos. Então, eu entendo que essa crise é mais uma sinalização de que a gente precisa trabalhar juntos, não para a sustentabilidade apenas do setor de saúde, de um todo. E a gente tem que ter um olhar social muito relevante, e as empresas, e todos nós precisamos, fornecedor, operadora, hospitais, médicos, a gente precisa estar pensando juntos, porque quando fala assim, a gente tem que gerar valor para o paciente é o centro do valor. Não tenho a menor dúvida, sempre foi, sempre será. Uhum. Eu não posso pensar que eu vou receber, como médica, uma remuneração baseada em valor, e que se eu não receber, eu não vou estar buscando esse valor para o paciente por conta de que eu não estou recebendo uma remuneração baseada em valor. Gente, isso é conceito que não faz sentido. Mas quando a gente fala de valor, valor para quem? Primeiro, eu não posso dizer que estou gerando valor para o paciente se o paciente precisa me dizer o que é valor para ele. Eu estou dizendo que eu vou gerar valor, mas ele está entendendo o que é valor para ele? Então, e o valor para a operadora, e o valor para o hospital, e o valor para o médico, e o valor para o fornecedor? Então, são percepções de valor para a cadeia como um todo. Então, se a gente não tiver esse pensamento de vamos sentar junto aqui e ver como é que a gente pode, cada um dar um passinho para trás, repensar, porque está um caos, repensar o que é que a gente pode junto fazer para que esse negócio, para todos nós, seja sustentável, não para a minha geração, que aí vem o conceito da sustentabilidade. É você ter a responsabilidade de atingir e de suprir as necessidades atuais, mas a gente não pode perder a visão de que a gente precisa ser responsável de suprir as necessidades das gerações futuras. Então, eu penso muito no meu umbiguinho agora, no presente, sem pensar lá na frente. Então, quando a gente fala em sustentabilidade do setor de saúde, não é para 1, 2, 3 anos, é para lá para frente, para seu filho, para seus netos. Então, a gente tem que sentar juntos, e eu acho que esse caos que a gente está vivendo no sistema vai ajudar, sim, a gente pensar e falar o que é que a gente quer, o que é que a gente pode fazer juntos. Não é ninguém cabo de guerra. A gente briga aqui, o outro briga dali. Para aí, o que é que a gente pode pensar juntos, e que, no final de tudo, o benefício vai ser para o sistema como um todo, que é a sustentabilidade do ecossistema, e o paciente sempre será o nosso centro de atenção. Ele não pode ser imputado agora, precisamos gerar valor. Isso é o cerne, isso aí é o core, é o que a gente pode gerar de melhor. E aí vem, o que é que a gente está fazendo de desperdício? Porque também vem isso, a gente está desperdiçando muito. A gente está fazendo para o paciente o que ele precisa, o que ele necessita, e aí vem aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que é da medicina individualizada. O que é que eu posso fazer para o CPF de Ricardo, para a saúde de Ricardo, que não é um padrão igual ao do outro. A gente usa, obviamente, os padrões do ponto de vista científico, mas a gente precisa também olhar o indivíduo. Então, é complexo, a gente levaria muito tempo aqui, é complexo, mas eu acho que a gente vai ter que sentar juntos. Não tem mais como não ter essa discussão conjunta, tá? E a discussão conjunta do público e do privado, que não existe só a população do problema da saúde privada, não, o problema da saúde como um todo. E, como eu falei, o problema é uma beira de uma quebra do sistema de saúde global. E isso aí inclui o Brasil, obviamente, né? E me diz um negócio, ano passado teve maratona, então, de Amsterdã, aí você já me contou, super selecionada aí, uma super maratona, quando é que vai ser? Eu fiz a minha primeira maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Maratona o ano passado, foi em Amsterdã. E agora em setembro, Berlim.
diz que é uma prova maravilhosa também, mais bonitas do mundo. Você... Isso, Que setembro beleza! agora. Então atrás ali, aquele bando de medalhas vai ganhar mais um ali. Com certeza. E eu me divirto muito, Ricardo. Em Amsterdã, eu me diverti. Olhava cada detalhe, olhava as ruas. Combinar que você correr 42 quilômetros em Amsterdã toda. Então, a gente entrou pela zona rural, nos parques, foi a coisa mais linda. E aí, vou para Berlim. E curiosidade, é verdade que tem um reconhecimento da população, da pessoa que corre, eles gostam? Gente, você primeiro, quando você chega no aeroporto, turismo, não, eu estou vindo para... O quê? Você é um rei, uma rainha. Durante a prova, as crianças, as famílias, naquele graus, 9 graus, na época que a gente vai, foi outubro, dando marshmallow, lhe oferecendo um água. Então, assim, uma pessoa, outro ópera, um samba, é uma coisa assim que arrepia. E você termina de bom, coisa linda, coisa linda. E aí, falei, meu filho, quando os pais chegam, recebidos com rosas, os filhos... Aí eu cheguei, aí eu falei, poxa, essa rosa não, eu trouxe foi cerveja mesmo, tá? Aí uma bandejinha com a deu para achar rosa, não, viu? Mas eu falei, ótimo, Meu muito mesmo, teve um legal. carinho, pô. Eu estava com muita sede, depois de 42 quilômetros, meu amigo, eu fiz cervejinha. Olha, muito obrigado. Muito parabéns aí por toda a trajetória, por toda a jornada, pelo que você vem construindo ultimamente, tem feito diferença na vida de um monte de gente. Isso é muito brilhante aí, tudo que você construiu. Muita mensagem aí de empoderamento, acho que é para a mulher, para o homem, para a criança. Queria te agradecer aqui muito. Agradecer que fez a conexão da gente, senão a gente não estaria... Faz as suas contas aí, da onde é que o pessoal consegue te achar aí de rede. Vou botar aqui na bio Instagram para o pessoal ir lá ver, que tem muito de verdade, tá? Obrigada, Ricardo. Obrigada, André, por ter apresentado aí o Ricardo. Assim, o recado que eu deixo, a gente precisa ser mais seriedade na vida da gente, a gente precisa ter um olhar, precisa fazer alguma coisa pelo social, mas a gente pode abraçar aquela região onde a gente mora, aquele prédio onde a gente mora, o rapaz lá na barraquinha que vende a fruta, o gari que está limpando a rua. Então, eu acho que a gente tem que ter este olhar social, que é imperioso que a gente tenha. Não é possível que a gente não possa enxergar as necessidades básicas que as pessoas estão passando, ter a simplicidade, e, como eu falei, eu tenho os mesmos problemas que todo mundo tem, o quintal do outro não é mais verde que o seu, então a diferença é como é que você enfrenta, você ter ética, você ser transparente, você ser honesto, você ter autoconhecimento, saber das suas limitações, saber até onde você pode ir. Então, o recado que eu deixo é esse: vamos ser simples, vamos cuidar da nossa saúde, se a gente quer cuidar da saúde do outro, e vamos transformar, né? Transformar o nosso país, que é um país belíssimo e que a gente precisa muito desse entendimento da necessidade da gente trabalhar juntos, todo mundo, pela saúde, pelo social, pelo ambiental, a gente tem que estar junto nessa, tá? Pô, acabou bem, hein? Ficou bonito isso, hein? Gostei. Só você mesmo. Obrigado, hein? Oi. Tá Tá? bom, obrigada, Ricardo. Um Tchau, prazer, gente. viu? Fica com Deus, hein?